Hoje, falando a respeito de algumas doenças de pele, porém que se manifestam de acordo com hábitos de vida que muitas vezes levam ao excesso de peso. E olha que interessante, convidamos mais uma vez a doutora Carla Bortolotto, nossa dermatologista, para essa aula. E a gente já abre retomando um assunto, então, que foi uma pergunta que rolou no nosso quadro Responde Doutor com o Dr. Roberto, que é a respeito do... Qual é a palavra? Chantelasma. Chantelasma. Abrimos com ele, então. Doutora Carla, no quadro a gente falou do chantelasma e do colesterol. Porém, eu me lembro que a telespectadora comentou que ela tinha um colesterol baixo ou normalizado, pelo que a gente entendeu. Então, vamos falar dele e com o que ele está relacionado, né? Pois é, todas essas alterações que a gente vai falar hoje têm relação principalmente com o que a gente chama de síndrome metabólica. O que é isso? A gente estava até conversando antes com o Dr. Roberto. Quando o paciente ele vem passar em consulta, às vezes ele tem essas manifestações e que o acompanhamento multidisciplinar é essencial. Então, não adianta eu vir aqui apenas tratar uma lesão e encaminhar o paciente para casa. Ele tem que ter um acompanhamento. Por quê? Isso é um sinal de que o organismo está mostrando pra gente que alguma coisa está alterada. Então a gente tem que entender que o corpo, ele é um só. E a pele faz parte de todos os órgãos. Ela é um órgão da pele, do nosso organismo. Então ela está manifestando isso. Uma delas, como o Dr. Roberto falou, é o chantelasma. Mas a paciente tinha comentado que o chantelasma... Não, esse aqui são as melanoses do sol. Essa aqui, ó, tá vendo essa plaquinha amarelada, localizada principalmente no canto interno dos olhos, mas que também pode acometer toda a região da pálpebra superior e inferior. Isso é o chantelasma. Isso. O chantelasma ou também os xantomas, eles têm de vários subtipos. E eles podem acontecer em qualquer parte da nossa pele. Então, significa que eu tenho um aumento do número de colesterol, seja ele uma dislipidemia, pode ser tanto o colesterol quanto o triglicérides, que, consequentemente, na pele pode levar à formação do chantelasma. Mas isso não acontece em 100% dos casos. Então, existem muitas pacientes em que a gente investiga essa parte metabólica e vem sem nenhuma alteração. Quando isso acontece, a gente trata apenas a alteração cutânea e não vai ter um tratamento no caso dessa dislipidemia. Da parte do colesterol. Isso, então não são sinônimos. Então a dislipidemia não tem que estar sempre presente em um quadro de chantelasma. E o que pode levar ao quadro quando não tem a presença do colesterol alto? Predisposição. Uma predisposição da paciente a um quadro de chantelasma. Nesse caso, o tratamento é um tratamento em que a gente vai retirar a lesão diretamente nessa região, possivelmente com pouca chance de levar para cicatriz. E esse tratamento pode ser feito com cauterização elétrica, cauterização química e até alguns cirurgiões plásticos, na situação de um chantelasma, intervêm através de uma blefaroplastia, que é a retirada cirúrgica, que é a mais efetiva, porque evita que o paciente tenha uma recidiva do quadro. Porque senão pode ser que volte. Pode ser que volte. Ter a predisposição. E é interessante quando a gente tem o chantelasma confirmado pela alteração metabólica por um colesterol elevado, por exemplo. Esta relação acontece em torno de 60% dos pacientes que apresentam um chantelasma, não são em todos. E quando isso acontece, a gente tem que tratar a lesão no local, porque ela não só pela baixa do colesterol, ela vai desaparecer. Então eu tenho que tratar a lesão no local, dessa mesma maneira que a gente citou, e controlar o colesterol para não vir a desencadear esses quadros novamente de manifestações cutâneas pelo aumento do colesterol. Muito bom. Tá aí, acho que respondemos a pergunta, então, da nossa telespectadora. E agora vamos para o próximo. A gente tem algumas dessas doenças, então, com essa manifestação. Acrocórdons. É isso, doutora? É esse nome mesmo. Acrocórdons. Eles são, na verdade, como se fossem mini bolinhas que surgem com o passar dos anos, com o passar do tempo, e pode também estar associada com uma lesão que a gente vai mostrar, que eu queria que você tentasse perceber, com esse escurecimento da pele. Olha, a gente tem um ilustra das partes, eu acho que pode, depois a gente volta para a acrocórdons, que são essas lesões, esse aumento de número de células cutâneas, que vão levar essas bolinhas
que ficam localizadas em pontos estratégicos do corpo, denominadas de acrocórdons. Os acrocórdons são, então, o nome técnico para essas bolinhas que alguns pacientes até falam, estou cheia de bolinha, de verruguinha, né? Parece. E que, na verdade, não são verrugas, porque as verrugas são causadas por vírus. Esses acrocórdons, eles são uma estimulação dos fatores da minha pele e que causam essas bolinhas, essas lesões cutâneas, que estão localizadas principalmente na face, na região cervical, entre as mamas. Olha. E pode estar associado também na região de axila e região na parte íntima. Também. Então, ele pode vir associado, Carol, que é muito importante quando os pacientes perguntam, porque eles vêm por uma queixa de estética em relação não só à bolinha, também há um escurecimento da pele. Quando a gente consegue observar, você consegue observar nessa foto que existe um aspecto aveludado no toque da pele? Sim. Então eu tenho um aspecto aveludado, escurecido, amarronzado. E que isso está presente também nas dobras. Pode ou não vir acompanhado das bolinhas pedunculadas. Às vezes só o escurecimento da pele. Esse também tem um outro diagnóstico chamado acantose nigricante, ou acantose nigricans, que é a associação desse escurecimento da pele com essas bolinhas ou não. Puxa vida, e claro, você se depara com isso, você num primeiro momento também precisa ter o diagnóstico para saber se isso é sério e se vai ficar ali por muito tempo. Então, vou lá e já volto e te deixo a pergunta. Por que então aparece e o que está relacionado ou com o aumento do peso ou com uma parte hormonal do nosso corpo que traz essas bolinhas? É homens e mulheres, né? Estamos falando dos dois. Sim. E crianças. E crianças? Muito comum. Doutora, então, o que será que está relacionado aí ou com hábitos não tão saudáveis ou com a alimentação para aparecerem essas bolinhas que não são bonitinhas mesmo, né? Não. E a gente trouxe aqui esses alimentos todos. São alimentos onde eu tenho um índice glicêmico muito alto, o doce, o açúcar, e onde eu tenho uma gordura ruim. É claro que a alimentação, uma ou outra vez disso, Carol, vai ser uma fugida ao final de semana, comer um docinho, isso não vai levar a um surgimento de uma doença de pele dessa maneira. Então, isso está relacionado ao consumo direto e o consumo diário. Então, eu preciso ter a relação do aumento de peso, eu preciso ter a resistência periférica à insulina, um quadro de diabetes. Eu preciso ter uma dislipidemia, ou seja, o meu colesterol elevado, o meu triglicérides elevado, para eu poder também manifestar essa alteração. Senão ela não aparece. Então, assim, ela pode surgir em mulheres, ela pode surgir em homens e hoje em dia, cada dia mais presente em crianças. Assustador, né? Por quê? Porque ela também pode apresentar uma relação, quando eu tenho, hoje já existe comprovação científica desse índice glicêmico elevado, desse colesterol elevado, desenvolver o estímulo também de outros hormônios. Que no caso das crianças eu posso ter uma puberdade precoce ou no caso das mulheres, principalmente, eu posso desencadear a elevação dos hormônios ovarianos, levando, além do aumento de peso, o surgimento do quadro da acantose, dos acrocórdons e até do hirsutismo, que a gente vai falar daqui a pouco. Que são os outros também, uma coisa ligada à outra. Agora, uma coisa ligada à outra. Tem tratamento, elas saem, é possível, então, eliminar? Pois é, a acantose nigricante, que é o escurecimento da pele, o tratamento é reduzir o peso, a alimentação controlada, controlar o colesterol e a glicemia e, consequentemente, você vai tendo clareamento da região. Como são regiões de dobras, a gente evita o uso, como a gente trouxe aqui, de um tipo de tratamento, como alguns ácidos ou peelings, porque é uma região de dobra, uma região onde é muito sensível e eu tenho mais chance de manchar por um processo inflamatório, a gente contraindica esse tratamento. Mas no caso dos acrocórdons, que são as bolinhas, ou os fibromas moles, que são eles em tamanho maior, esse sim eu posso fazer a cauterização cirúrgica. E retirar. E retirá-lo um a um. Então a gente vai também, da mesma maneira falando, fazer um tratamento multidisciplinar. Perfeito, tá aí. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público, então, no @VocêBonitaTV. Vamos pro próximo. Vamos. Que também tá diretamente ligado. Olha lá. O hirsutismo. Hirsutismo. O aumento dos pelos, então. O aumento dos pelos.
Então, o que seria o hirsutismo? O hirsutismo é onde eu tenho o aumento de pelos por uma elevação principal dos meus hormônios masculinos. Tá. E isso acontece principalmente em mulheres. Essa elevação dos hormônios masculinos, aí a gente consegue visualizar as principais regiões onde a gente apresenta o hirsutismo, que é na verdade, a mulher adquire essa quantidade de pelo exagerada em regiões aonde ela normalmente não as teria. E aonde ela teria normalmente, aumenta a quantidade. Puxa. Então o hirsutismo ele é cada vez mais comum, principalmente porque eu tenho um estímulo, no que a gente estava falando agora há pouco, num estímulo hormonal. Então eu tenho um aumento dos hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, que está relacionado também à síndrome metabólica. Então, o aumento do peso, onde eu tenho o aumento da resistência periférica à insulina, eu posso também gerar e ele pode vir ou não associado a isso. E ovários policísticos, que também tem essa característica do aumento dos pelos? Pois é, hoje os ovários policísticos, que é uma síndrome, ou seja, eu tenho vários sinais e sintomas dentro dela, também denominada da síndrome da anovulação crônica, ela também está relacionada ao aumento do risco de doenças cardíacas isquêmicas. Então, todos esses sinais da pele, que é o aumento da quantidade de pelo, o escurecimento das dobras, surgimento dos acrocórdons, eles podem vir relacionados também a uma doença cardíaca. Puxa vida. O doutor Roberto comentou há pouco, então está tudo relacionado mesmo. Tudo está, a gente não tem como a gente dividir, né? Tirar a pele, tratar o colesterol de um lado, tratar a glicemia. A gente tratando um todo, a gente consegue um sucesso, uma melhora na qualidade de vida e na sobrevida do paciente. Muito bom. Daqui a pouquinho tem perguntinhas, Gross falou que já chegaram várias, a gente vai para mais uma então. Olha lá. Já quer pergunta direto? Então, Sabrina já perguntou. Beijo pra você. Meu marido é bem gordinho e tem manchas bem escuras e tecidos adiposos que inflamam e sangram. No pescoço e nas axilas, pode ser então, ela pergunta se pode ser grave, mas pode ser então que a gente estava falando há pouco, esse quadro? Pelo que ela está comentando, é difícil a gente fazer um diagnóstico, mas o que ele deve estar apresentando é um quadro de acantose nigricante, que é a presença do escurecimento das dobras, os acrocórdos, e existe também, quando eu tenho um quadro mais exagerado, a presença dos fibromas moles, que eles são os acrocórdos em tamanho maior. Isso a gente consegue tratar na clínica ambulatorialmente, mas o principal é que ele precisa ter um acompanhamento para a gente poder detectar qual a causa dessa acantose nigricante. Existem algumas causas, como a gente falou, do aumento do colesterol, aumento da glicemia, mas a gente tem que fazer uma investigação, porque quadros muito intensos e muito exuberantes, eles podem indicar coisas que a gente tem que fazer uma investigação um pouco mais séria. Então, por isso que é importante ter o acompanhamento médico e não partir para tratamentos apenas para tratar o que eu estou visualizando clinicamente, a estética. Porque nesse caso que a gente está conversando hoje, não é a estética que está determinando, e sim a saúde de cada paciente. É um organismo mesmo. É um organismo. Tá tipo gritando. Ele está demonstrando pra gente que alguma coisa está em alerta. Entendi. Mais perguntinha então na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Maiara, um beijo pra você. O controle de doenças de pele, como psoríase, tem alguma relação com a perda de peso? Acho essa pergunta muito importante, porque hoje em dia a gente tem a psoríase como um critério clínico que aumenta a chance do paciente ter mais chances de ter doença cardíaca. Nossa, também. Então ela já está no rol de doenças, como por exemplo, dislipidemia, tabagismo, sedentarismo. A psoríase também. A psoríase também, porque ela tem uma ação nos mediadores inflamatórios do nosso organismo, que são os mesmos que inflamam, no caso, como o Dr. Roberto estava falando, a artéria, que vão inflamar alguns receptores que vão desencadear um quadro, por exemplo, de diabetes. Então, o aumento de peso está totalmente relacionado com a psoríase. Quando eu tenho um IMC... não é achar, é aumentar. 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 Então, assim, quando eu... Não, desculpa. Não, que a pergunta, vamos colocar a pergunta dela de novo, que agora também... Agora confundiu tudo. Volta lá de novo. Perguntinha, então, da... Luciana? Eu acho que ela quis dizer em relação a perder o peso. Tem relação com a... então, se, enfim...
O que vem primeiro? Sim, o controle. Tem total relação. Porque o aumento de peso, quando eu tenho um paciente com IMC maior do que 30, aumenta em 30% a chance dele ter psoríase. Nossa. E isso acontece ao contrário também. Tá. Então isso leva por vários motivos. O paciente com psoríase, ele tem a qualidade de vida dele alterada. Ele não quer sair de casa, ele vai comer mais. Ele vai para um lado de depressão, então ele pode ter um aumento de peso. Entendi. E também pelo lado comprovando quimicamente desses mediadores inflamatórios que também se inflamam. Então, o aumento de peso piora a psoríase ou pode levar a um quadro de psoríase. E o paciente que tem psoríase, está tratando com medicação oral, está todo dia passando creme, perdendo momentos do dia a dia da qualidade de vida dele, esse paciente, ele tem que perder peso para ajudar na resposta do tratamento. Se não só com as outras coisas, a parte dermatológica não vai ser eficiente. Só com a parte dermatológica, o tratamento não vai chegar a 100% de clareamento do corpo. Em relação à psoríase. Então, ela tem total relação com o aumento de peso. Então, tá aí, gente, respondendo a pergunta. Então, também tem a ver com o nosso assunto de hoje. Foi muito bem colocado da Maiara. Obrigada, Maiara. A gente tem mais uma doença para mostrar. Olha lá. Queratose pilar. O que é a queratose? A queratose pilar, ela é uma doença que está muito mais relacionada a quadros de dermatite atópica, que é aquela alteração que eu tenho genética, aonde eu tenho essa aspereza principalmente nos braços e principalmente nas coxas, pode também atingir a região do rosto. Ela pode aparecer logo na infância ou pode surgir logo depois como um sinal clínico de dermatite atópica. Tá. Quando a pessoa tem um aumento de peso, a pessoa tem uma proeminência mais dessa alteração, porque a pele ela fica com esse aspecto mais áspero, ela fica com esse aspecto mais endurecido. Então ela pode estar mais pronunciada, mas ela não é específica de uma pessoa que tem aumento de peso. Tá. Ela tem esta relação de pior em uma pessoa que tem as duas entidades clínicas, como dermatite atópica e obesidade. A dermatite atópica é considerado quadro alérgico? É alérgico. É um quadro alérgico. De manifestação alérgica. A dermatite atópica, ela é uma doença genética, onde eu tenho a associação dela com um quadro de rinite alérgica. Tá. Então, normalmente, tem que ter a história familiar de um quadro alérgico. A gente tem esses critérios para poder fazer o diagnóstico. Um quadro alérgico, a história da cronicidade, ou seja, o paciente sempre tem essas manifestações no corpo de pele seca. E pode vir também com um quadro de alergia respiratória, que a gente tem que sempre confirmar. Entendi. Então tá tudo relacionado. E eu fiz a pergunta até para que as pessoas se identifiquem. Então, se eu tenho isso, na minha família tem tal, e apresentei tal, a relação tá montada e aí facilita até o entendimento, né? Então, tem perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Michele, um beijo, obrigada. A parte emocional contribui com o problema de pele? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante porque tem total relação. Ela é contemporânea, né? Eu acho que ela faz parte do nosso dia a dia. A qualidade de vida de um paciente que tem algum tipo de doenças de pele, ou de unha, ou de cabelo, ela está comprometida. Então, a saúde emocional, ela tem o maior link a ver com a nossa pele. Tem até alguns estudos que comprovam que problemas psiquiátricos são os que mais causam doenças de pele. E a gente não tem como comprovar isso através de um exame clínico ou através de um exame de biópsia. Mas quando a gente tenta relacionar, ele vem muito junto. Então, assim, tanto leva a um quadro, como a gente falou, dessa associação de piora, como em alguns pacientes, o quadro de depressão, por exemplo, pode levar a um maior consumo de comida, ele pode aumentar o peso e levar a uma doença dermatológica. Então, eu acho que essa pergunta foi ótima e ela tem total relação, que a gente tem que estar sempre muito bem. Porque influencia, né? Um dia de maior estresse e tal, o cabelo vai cair mais. Sim. Um dia de maior estresse pode aparecer ali algo, mas nunca tive isso, tá coçando ali. Isso. Então tá tudo relacionado àquele momento. Que vai desencadear um quadro irritante, forma uma infecção secundária, tem total relação.
Tá aí. É uma pergunta, eu falei, contemporânea, porque a gente está nesse momento, é tanta coisa ao mesmo tempo, né, doutora? A gente tem que resolver e dar conta de tanta nosso coisa. Imediatismo de tudo, né? Da ansiedade. Agora a gente está nesse momento, Dia das Mães e tudo mais, a gente falou há pouco tempo, num dos programas do feriado, da culpa, do tanto que a gente se culpa e tal, que vai levando aquele negócio que a gente quer ser super mulheres, mulheres maravilha, e nós não somos, né? Então tá tudo relacionado com a parte emocional também. Agora, a gente tem um relato. Vamos ver quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Obrigada, Rita. Um beijo pra você. Tirei a vesícula e parei com o anticoncepcional oral quase na mesma época. Há 6 meses estou acima do peso e agora estou com espinhas aos 38 anos. Então, imagino que ela queira entender esse quadro, o que está acontecendo nesse organismo, né? Pois é, esse relato que a Rita deu é um relato muito comum no nosso dia a dia. Quando eu faço uso do anticoncepcional, eu tenho principalmente alguns em específicos, que são à base de progesterona, eles têm uma condição de diminuir o hormônio masculino. Tá. Então, ele tem ação antiandrógena. E para mulheres que têm um aumento na oleosidade, um aumento na chance de desenvolver quadro de acne, ou até queda de cabelo, ou aumento de peso, ou hirsutismo, todos eles estão interligados, esse anticoncepcional específico, à base de progesterona, trata. Então, ela pode ter desencadeado esse momento de acne quando ela suspendeu o anticoncepcional. Tá. Que ele volta a deixar o organismo a produzir mais esse hormônio, por exemplo, antiandrógeno. E é possível controlar sem o anticoncepcional? Sim, é possível controlar sem o anticoncepcional. Existem outros medicamentos, que são, por exemplo, os medicamentos que têm ação antiandrógena, mas não ação diretamente contraceptiva, e que vão controlar esse hormônio e vão diminuir o surgimento de acne ou possivelmente queda de cabelo. Então tem muito mais relação até com a retirada da pílula anticoncepcional do que com a retirada da vesícula em si. Mas o ganho de peso talvez, porque da vesícula fica aquela questão... Se aumenta ou não o peso. O peso, Pode ser também, porque o aumento de peso pode levar a esse quadro de resistência periférica à insulina e elevação dos hormônios e causando essa desestabilização, o quadro de acne. De acne também. Então acho que as duas coisas devem ser avaliadas. Procure, qual foi? Rita. A Rita, né? Rita, procure alguém, uma orientação e tal, até porque a retirada da vesícula merece também uma alimentação adequada. E uma atenção. Né? É importante. Eu vou agradecer mais uma vez, doutora Carla Bortolotto, dermatologista que esteve com a gente. Sempre um super prazer. Continue mandando perguntas, sugira novos temas. Doutora Carla é papa do negócio. Obrigada, Carol. Sempre um prazer.